Dando continuidade. Raiz quarta de 81. Qual é o número que eu multiplico 4 vezes que dá 81? Olha aqui, nós já fizemos o exemplo, é o número 3. Então, aqui, ó, menos raiz 3 elevado à quarta de quarta. Eu corto, vai ficar 3 negativo. O sinal acompanha, o sinal que está fora da raiz acompanha. A letra H. Raiz, olha bem. Quando não tem nada no índice, é o número 2. Ele não aparece, mas ele está aqui. Raiz quadrada de menos 16. Raiz quadrada de menos 16, quando o índice for par, ele não existe raiz. Por quê? Vai ficar menos 2 e menos 2, e menos 2 e menos 2 e menos 2, vai dar mais 16. E aqui é menos 16. Então, todas as vezes que o índice da raiz for par e for negativo dentro da raiz, não pertence ao conjunto dos números reais. A letra I. O índice da raiz é par e dentro da raiz é negativo. A mesma regra. O índice é par e negativo, não pertence ao conjunto dos números reais. Não existe. Diferente de quando, olha aqui, de quando for negativo e o índice ímpar. Existe, ok? Vamos lá para o... Seguindo os exemplos. Obtenha na forma reduzida. Para nós obtermos na forma reduzida, nós temos que fatorar cada um deles, tá? Fatorar. Então, vamos fatorar o 27 na forma reduzida. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 3 elevado a 3. Eu vou aqui, ó, e coloco 3 elevado a 3. Vamos fatorar o 75. 75 dividido por 3 dá, né? Por 3 dá 25, daí é por 5. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, 3 vezes 5 elevado a 2, menos 3 vezes 5 elevado a 2. Fatorando agora o 48. 48 por 2, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado à quarta potência e 3. Vamos aqui. No lugar de raiz de 48, eu coloco 2 elevado à quarta potência vezes 3. Lembram agora por que eu expliquei para vocês a fatoração, como que nós fazíamos os números primos? Porque nós precisamos agora usar. Vamos lá. Eu quero deixar esse número que está aqui de acordo com o índice da raiz, que é 2, certo? Então, o que eu vou fazer, ó? 3 elevado a 2 e 3 elevado a 1, ó. É a mesma coisa, 3 elevado a 3, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1, as bases são iguais, repete a base e soma, 2 mais 1, 3. Então, 3 elevado a 3, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 é a mesma coisa. É só para nós desmembrarmos, para nós resolvermos. Menos, esse daqui, o índice já está igual ao índice da raiz, não preciso mexer, só vou deixar como está, ó. Esse daqui, aqui é o número 4 e aqui o índice da raiz é 2, então eu tenho que desmembrar. Então, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2. Então, no lugar de 2 elevado a 4, ficou 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2. E o 3 permanece aqui. Vamos lá. Agora, quando os índices são iguais, nós cortamos. Aqui não é 2. Então, eu vou cortar esse com esse. Esse que eu cortei aqui, ele vai para fora, ó, da raiz. Dentro da raiz que eu não pude cortar, vai ficar o 3 elevado a 1, que o 1 não precisa aparecer. Menos, ó, eu corto o 2 com o índice da raiz, que é 2. Quando eu corto esse daqui, o 5 vai para fora. E dentro da raiz que eu não cortei, fica o 3.
mais, agora esse eu corto com o índice da raiz, vai para fora. Esse eu corto com o índice da raiz, vai para fora. Quem que eu não cortei? O 3, ele fica dentro da raiz. Resolvendo, fica 3 raiz de 3 menos 5 raiz de 3, 2 vezes 2, 4 raiz de 3. As raízes são todas iguais, certo? Então, se elas são todas iguais, eu deixo elas quietinhas aqui, eu só vou repetir elas no resultado. E vou resolver os números que estão fora. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 mais 4, 2 positivo. Ó, essa é a resposta final, certo? Agora vamos para outra parte. Racionalize os denominadores. Racionalização dos denominadores. Vamos lá. Essa racionalização eu faço assim, ó. Eu vou repetir a fração de novo, ó. O que é racionalização de denominador? No denominador não pode ficar raiz. Eu tenho que tirar a raiz do denominador e passar para o numerador, para a parte de cima. Então, repito a raiz e coloco o sinal de vezes. Essa raiz que está aqui embaixo vai para cima, ó. Raiz de 7 e raiz de 7. Isso é regra, sempre nós temos que fazer assim. Aqui tem o número 1, ó. Então, 5 vezes 1, 5. Raiz de 7, vou repetir. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49. 5 raiz de 7, qual que é a raiz de 49? 7. A raiz saiu do denominador e passou para o numerador. Essa é a nossa resposta agora. Então, 5 raiz de 7 é a mesma coisa que 5 raiz de 7 sobre 7. Vamos fazer o próximo. A letra B. Eu vou repetir ele como está, ó. Só repetir. Vou colocar o sinal de vezes e passar só a raiz para cima. Só a raiz vai ficar. Raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Daí nós fazemos a multiplicação das raízes. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Aqui tem o número 1. 2 vezes 1, 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. A raiz quadrada de 6 tem exata? Não. 2 vezes. Tem raiz exata de 4? Tem. 2. Raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 3, 2 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 6 sobre 4. Essa é a nossa resposta. Vamos racionalizar o 6. Vamos racionalizar o 6. A letra C. Eu vou pegar e copiar aqui. Pegar a caneta vermelha. Ó, 1, 2 mais raiz de 3. Coloco o sinal de vezes. Quando for aqui no meio, sinal de mais ou sinal de menos, eles têm que acompanhar. Isso aqui tudo vai para cima, ó. 2 mais raiz mais 10. Aliás, ele tá mais, ele passa para cá, menos. Ele está mais, ele passa para cá, menos. É diferente desse aqui, ó, que é o sinal de vezes que tem aqui no meio. Ele passa só a raiz. Esse daqui, esse aqui tem o sinal de mais, ó. O sinal de mais, ele passa para cima no numerador negativo, aqui é negativo. E ele fica embaixo negativo, ó. 2 mais raiz de 3 vai ficar 2 menos raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Daí nós vamos resolver. 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 3 menos raiz de 3. Olha bem, é uma regrinha que nós aprendemos o ano passado, tá? Quando, ó, eles são iguaizinhos, não são? 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. A única coisa que muda é o sinal. Quando acontecer isso, ó, que eles for igual, o que muda é o sinal, eu vou pegar e fazer raiz quadrada do primeiro, que ele é o 2, menos raiz quadrada do segundo. Primeiro, segundo. Daí vai ficar 2 menos raiz de 3 em cima, 2 ao quadrado,
4. Esse daqui você corta, vai ficar 2 menos 3. Vai ficar 2 menos raiz de 3 sobre 4 menos 3, 1. Então, 1 sobre 2 mais raiz de 3 é a mesma coisa que 2 menos raiz de 3. Desculpa. 1 mais 2 mais raiz de 3 vai ser igual 2 menos raiz de 3 sobre 1.